Eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu quero estar agradecendo a todos vocês. Eu recebo assim inúmeras mensagens diariamente. Infelizmente eu não tenho tempo de estar respondendo a todos. Mas assim, o meu muito obrigado. O canal hoje ele já está com mais de 17 mil inscritos. Então, assim, em forma de agradecimento a todos vocês pelo carinho que vocês me tratam, por todas as mensagens, até mesmo as curtidas e comentários no Facebook, que às vezes eu peço para vocês estarem, assim, opinando, né, o que eu devo estar fazendo. Então, assim, eu faço para vocês mesmo, tá? Assim, que vocês tenham muito sucesso, muita sorte na venda e que faça diferença na vida de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Então, assim, em forma de agradecimento, hoje eu vou estar passando a massa de cupcake de baunilha da Confeitando com Carinho, que é a massa que eu realmente faço para as minhas vendas, em forma desse agradecimento por todos esses anos. Então, anote aí os ingredientes. Vamos lá. 3 ovos, 160 gramas de açúcar, 90 gramas de manteiga ou margarina culinária, margarina para bolo que fala, né, que é 80% de lipídio, 100 ml de leite, 180 gramas de farinha de trigo, 1 colher de essência de baunilha, talvez não dê para ver porque eu uso a branca, transparente, mas pode usar a qual você tiver, e 1 colher de sopa, que seriam 10 gramas, né, de fermento em pó, tá? Eu passo a receita em peso porque se você fizer sempre pesadinho, vai sempre sair igual. E uma balancinha, até mesmo a digital, é bem em conta, não é cara, tá? Mas se você tiver dificuldade, no próprio Google tem a forma de transformar isso em xícaras, tá bom? Então vamos lá para o modo de preparo. Eu gosto de receitas práticas, né? O que eu vou fazer? Vou colocar aqui na batedeira o açúcar, porque a gente tem que ter praticidade para trabalhar rápido, né? Os ovos. E a manteiga. Já para pular a etapa de clara em neve, eu já junto tudo. Porque na confeitaria, se você ficar ainda perdendo tempo de bater clara em neve, né? Então assim, vamos bater isso aqui até dobrar de volume. Velocidade média. Bom, aqui já bateu, é bem assim mesmo. Deixa isso batendo, vai demorar um pouquinho e vai fazer outra coisa, né? Aquela coisa bem prática, deixa a massa batendo e vai fazer outra coisa. Olha, vou mostrar o ponto para vocês verem. Fica bem, ó, batidinho mesmo. Tá vendo? Bem fofinho, ó. Então, o que eu faço? Eu coloco o fermento na farinha e a essência no leite. E aos poucos, agora com a ajuda do fouet, que fica mais fácil, vou colocando a farinha e um pouco do leite. Só isso mesmo. Ó. Tem um segredinho para montar essa manteiga com os ovos e o açúcar. Todos precisam estar na mesma temperatura, tá? Então, tudo temperatura ambiente de preferência. Às vezes pode ter dificuldade de montar, porque a manteiga não desmancha direito, aí não cria o creme.
É uma massa bem amanteigada. Olha o volume que ela fica. Ó, tá? Bem encorpada. Massa boa para bolo também. Para quem faz bolo de pasta americana, também é muito boa essa massa. E aí, dá uma arrumadinha aqui. Ó. Assadeira própria para cupcake. Forminha própria para cupcake. E o rendimento dela, apesar de aqui ser 12 cavidades, só dão 11, tá? Não dão 12, porque 12 não vai subir a ponto dele estufar bonitinho pra fora e tal. Então, tem que ser 11. 12 ele vai ficar pra muito rente. 12 eles vão ficar lindos. Ou 11 eles vão ficar lindos. Então aí é normal, né? Só colocar aqui. Quem não tem pode usar aquela forma de quindim, que é individual, coloca na assadeira, coloca dentro do quindim. Mas o papel precisa ser para cupcake porque ele é forneável, tá? Aí você tem pode arrumar uma conchinha, outros colocam dentro do saco de confeitar pra... Aí é do jeito que você achar que você consegue colocar. Com 2 colheres. Ó. Essa é a minha medidinha aqui, são 2. Então, é isso, ó. Ele fica um pouquinho pra cima da metade. Vamos ver se dá pra pegar. Faltando... acredito que 2 centímetros, 1,5 centímetros. É passando da metade, comparem aqui, ó, tá vendo? É bem na altura da própria cavidade. Ela meio que marca a altura que a gente deve colocar a quantidade de massa. Fica a sombra e ela marca a altura que você coloca de massa. É mais ou menos, é bem isso mesmo, você coloca na altura da cavidade. E o que sobrar de forminha é onde ele vai assar, tá? E aí vai levar pro forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido não é assim, eu liguei faz 1 minuto. Você já ligou, deixou lá o forno aquecer pelo menos uns 10 minutos antes, pro forno estar realmente aquecido. Não pode, vou ligar 1 minuto antes de colocar, não aqueceu nada, tá? Então assim, é forno aquecido, pré-aquecido, por 180 graus, e ele leva aí em torno de meia hora, 25 minutos. Mais que meia hora não vai levar, tá? Pode ser que seu forno leve até 20 minutos, se ele for bem potente. Mas a média é 25 a 30 minutos. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Então, pessoal, aqui, ó, já são os cupcakes, tá? Levou 25 minutinhos. Olha a altura como é que ficou, ó. Isso vai depender muito do seu forno, tá? Assim, se ele tiver baixo, ele acaba... Se o seu forno não é potente, ele acaba deixando a massa, fazendo com que o açúcar derreta e fique muito tempo esquentando numa temperatura que ele não evolui. Então ele acaba derramando, ele não sobe, tá? Então é questão de ajustar o forno. Então você assou 180, você viu que ele deu 10 minutinhos, ele não começou a subir bem, você vai ter que aumentar um pouco o seu forno. E aí é teste. A primeira fornada pode não ficar perfeita, mas a massa tá certinha. Questão de ajustar o forno mesmo. Assim, vai aumentando aos poucos, a quantidade é essa que eu te passei. Às vezes fala assim, com tão pouco derramou. Outros falam, não subiu, ficou um vulcãozinho, porque o forno tá muito quente, já subiu de uma vez e ficou o vulcãozinho e em volta não subiu, né? Ficou só aquele meio, até porque o forno tá muito quente. Ou então, ele demorou para assar e derramou.
porque esquentou muito a manteiga e o açúcar foi caramelando e ele derramou. Então tem que estar no forno bem quentinho e na temperatura certa para ele subir legal, tá? Que nem o meu ainda dava para subir mais se o forno tivesse um pouco mais quente, tá? Outra dúvida, já tirando uma dúvida que pode aparecer, eu falei assim, ó, o meu bati deu 12 cupcakes, que eu falei que só dão 11. Mas assim, os ovos que eu compro, eles são extremamente pequenos, pelo menos na minha região, aqui em São Paulo. Às vezes ele fala 50 gramas, não chega nem 50, de tão minúsculo que é o ovo, sabe? Então isso também vai diferenciar se você tem um ovo jumbo, se você tem um ovo maior na sua cidade ou no seu bairro. Isso vai aumentar também o tamanho da receita e aí vai dar os 12, tá? É mais fácil contar para menos do que para mais, né? Você vai fazer uma conta. Aí, quando você assa, o que você pode fazer? Eu tenho aqui uma grade, essa é mais um pouco profissional, mas você pode fazer com a gradezinha de um fogão. Você tirar porque ele vai suar. Pode reparar aqui, ó, que ele tá quentinho, ó. Não sei se dá pra pegar, mas ele fica suado, ó. Tá vendo? A gente tira, ó, ele vai molhando. E se você deixar aqui, vai estragar a sua massa. Ele não vai ter muita validade. Porque quanto tempo vale essa massa aqui? Fresca assim, tá vendo que fica o suorzinho? Fresca assim, no tempo assim, ela vai durar aí 5 dias. Vai ficar boa, macia, gostosa durante 5 dias. Agora, se você quiser congelar, como que faz para congelar? Você vai passar e deixar ela esfriar completamente na grade, porque aí vai passar o calor, vai resfriar por baixo, né? Vai tirar o calor de baixo, porque vai ventilar embaixo e em cima. Então vai resfriar por completo. Aí você vai passar o plástico filme em volta de cada bolinho, colocar dentro de um saquinho, daqueles saquinhos de comida para freezer mesmo, ou saquinho que você compra fruta no mercado, aquele saquinho de rolo. Tira o ar e congela por 3 meses, tá? 90 dias. Aí vou abrir um para vocês aqui, ver o quanto fica macio. Deixa eu dar um close aqui. Ó. Essa massa, ela é muito gostosa mesmo. Dá pra comer assim que não sai nem recheio, dá pra comer pura. Ó, ela sai certinha do fundo, ó. Tá perfeitinha. Olha, vê a maciez. Vê se dá pra pegar, ó. Como ela é macia. Ela é extremamente amanteigada. Vou cortar aqui pra vocês verem. Ó. Olha. Bem fofinha, ela vai e volta, ó. Tá? É uma massa, pessoal, assim, coringa. Façam, testem o forno, tenha paciência, nada de primeira. Eu já vou pegar, já deu certo. Não é assim, se fosse assim, todo mundo fazia, não é verdade? Tem que realmente testar. Então, assim, espero que vocês gostem. Façam, vale a pena. Aí, gostou, dá um curtir. Quem ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever para receber as novidades. Muito obrigada a todos vocês e até a próxima!